Boa noite a todos. Hoje começamos mais um Uronco em Debate, né? Nossa reunião mensal aí de assuntos de interesse da oncologia com os nossos oncologistas, radioterapeutas, médicos nucleares, radiologistas, enfim, uma reunião que tende a gente quer agregar aí conhecimento para que a gente possa atingir o objetivo de tratar melhor nossos pacientes. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu aí, na verdade, 2 trabalhos, basicamente, né, sobre a ASCO de 2021, que foram trabalhos aí que, apresentações que podem mudar a prática médica urológica, na uro-oncologia, e para isso, hoje, a gente tem, além do nosso time de, vocês já conhecem, o Bernardo, que é radioterapeuta, o Tiago e a Silvana, nossos oncologistas clínicos. Hoje a gente vai ter também o Felipe Galiza, que é médico radiologista, e faz medicina nuclear no hospital, na UHG e no Hospital Sírio-Libanês. Então, aqui, nosso time, o Felipe, que é o nosso nosso convidado de hoje, aí, que vai falar sobre teranóstico. Interessante, viu, Felipe? Depois você comenta um pouco mais sobre teranóstica em câncer de próstata. Teve um colega meu que me perguntou o que era teranóstica. Então, você vê que é uma coisa que realmente é bem nova, né? Muita pessoa de competente que ainda, às vezes, não conhece bem o termo. Então, para todos eles que não conhecem, Felipe é médico radiologista e tem bastante experiência em PSMA, PET-PSMA, e agora ele vai falar um pouquinho sobre o lutécio que saiu na ASCO. Eu queria aproveitar também para agradecer, né, os patrocinadores, aqueles que fazem isso aqui possível, né, que ajudam a gente a ter toda a logística por trás dessas apresentações, em especial as telas, a Bayer, a Electa, a Ipsen, a Janssen, a Merck, a Roche e a Zodiac. Então, eu vou suspender aqui, vou parar meu compartilhamento. E queria só lembrar a todos que isso é uma discussão, uma conversa aberta. A gente fala demais, eu falo demais. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só mandar no Q&A. Se quiser participar ao vivo, se quiser aparecer aqui na câmera, vai ser um prazer contar com vocês. É só pedir para a gente no chat. A gente consegue liberar a apresentação de vocês falarem com a gente, discutirem os temas conosco. Então, fica à vontade. Essa participação é de vocês. Isso aqui é para todo mundo, não é só para a gente. Muito obrigado. Então, eu passo agora a palavra ao Felipe, que começa falando um pouco da teranóstica. O que saiu de novo na ASCO de 2021? Felipe. Obrigado, Cláudio. Obrigado à equipe do Urodebate, do Uro-Oncologia em Debate, pelo convite. E eu vou começar exatamente respondendo essa pergunta que você fez, né, Muta, do que é teranóstico, né? Então, que é algo novo, né, não só para oncologia, mas até tem ficado muito mais em evidência na medicina nuclear e na imagem, né, e não só no câncer de próstata. Então, quando a gente está falando de teranóstico, a gente está falando de a combinação de, quando a gente usa uma molécula, né, que tem um receptor tumoral ou fisiológico, né, no corpo, e a gente pode ligar a ela uma droga, uma substância, um radioisótopo, né, uma substância radioativa, né, que a gente chama de radioisótopo, né. E quando a gente pode ligar diferentes radioisótopos a essa molécula, a essa proteína, que se liga a um receptor celular, né, a gente chama, quando esse radioisótopo ele faz imagem diagnóstica, a gente faz imagem diagnóstica. Quando a gente liga outro radioisótopo, a gente faz terapia. Então, a junção de diagnóstico e terapia é por isso que a gente chama de teranóstico, tá? Então, de terapia e diagnóstico, tá? Então, olhando sobre o olhar da imagem, né, então a gente tem um emissor radioativo, um radioisótopo que a gente pode ligar e fazer terapia, e um que a gente pode fazer imagem, e a gente utiliza a lupa para visualizar, né, já que é uma terapia guiada, né, com um PET, né, para fazer imagem diagnóstica, e o SPECT a gente faz normalmente para visualizar aonde a gente entregou a dose da terapia de acordo com o radioisótopo que a gente ligou naquela molécula, tá? Então, esse é o princípio, o que é o teranóstico, né? Quando a gente está falando isso em medicina nuclear, existem vários exemplos disso, né? Desde o iodo, né? Que é o que a gente trata há muito tempo, há várias décadas, né? Utilizando esse racional. E aqui, trazendo para o câncer de próstata, o que a gente liga normalmente do braço diagnóstico é o galho 68, né? Que é o que a gente tem mais disponível. Existem radiotraçadores com flúor, mais recentemente,
E no braço terapêutico, que a gente usa, a gente liga a molécula de lutécio, 177, que é o que a gente vai comentar hoje mais, o actínio também, que é um emissor alfa, a gente tem também o rádio 223 com um emissor alfa, que a gente também utiliza na uro-oncologia no câncer de próstata, que se ligam à molécula do PSMA, que é internalizada e se acopla a um receptor na célula tumoral, né? Então, esse é o princípio, né? Então, a gente faz imagem diagnóstica com o galho e o PSMA, e o mesmo PSMA se liga ao lutécio, a gente pode fazer terapia e aí visualizar novamente com as imagens diagnósticas para ver como esse tumor evolui. Então, esse é o conceito de teranóstico, tá? Acho que para ficar claro para todo mundo. Então, no câncer de próstata, a gente utiliza basicamente os radioisótopos mais utilizados, né, para fazer terapia, é o lutécio 177 e o actínio 225, o lutécio é um emissor beta e o actínio é um emissor alfa, tá? Eles têm diferença de peso molecular e de penetração tecidual, né? O beta é uma molécula menor, é uma radiação menor, porém ele tem mais penetrância, enquanto a molécula alfa, ela é maior. A emissão alfa, ela é de maior peso, porém de penetrância menor, tá? E o importante é que quanto mais captante o tumor é, quanto mais expressa PSMA, aquele tumor, ou a célula tumoral, em tese maior a dose de radiação que a gente vai aplicar naquela célula tumoral, né? Porque vai ser a molécula vai ser internalizada e vai ficar emitindo o radioisótopo, ou a radiação que vai causar o dano na dupla cadeia do DNA, né? Então, aqui, quando a gente usa o braço terapêutico lutécio e o braço diagnóstico mais utilizado, o galho 68 com PSMA. Então, só para a gente contextualizar, o primeiro trabalho que, nesse sentido de maior relevância, que foi publicado no ano passado, né, foi o THERAPY, né? Ele foi apresentado inicialmente em 2019 e em 2020 ele foi publicado, né, no Lancet, então mostrando um trabalho de fase 2 que comparou o lutécio com PSMA com o cabazitaxel, um estudo de fase 2, né, mostrando uma taxa de resposta muito alta, né, e mostrando aqui mostrando os critérios de seleção, que a gente não vai entrar no mérito agora, a gente pode discutir ele depois, inclusão e exclusão nesse estudo. Ele utilizou o PET com o PSMA e o FDG, e a gente pode comentar isso em algum momento mais para frente, mas aqui mostrando o mais interessante, mostrando o ganho de tempo livre de progressão radiológica, né? Então, que era, e resposta objetiva ao PSA, que eram os endpoints primários desse estudo, tá? Então, a gente está aguardando ainda, quer dizer, o endpoint primário desse estudo era a resposta bioquímica, né, de PSA, e a gente está aguardando os dados de tempo sobrevida livre de progressão e de sobrevida global, que a gente ainda não tem, já que não eram endpoints primários, tá? E aí, trazendo para o Vision, né, que é o trabalho que foi da plenária da ASCO desse ano, que é um trabalho fase 3, onde ele comparou o lutécio com o PSMA em pacientes com doença, com câncer de próstata resistente à castração. Então, aqui, o princípio dele, como o médico comentou, o PSMA era essa molécula transmembrana que é muito expressa no câncer de próstata, como todos nós sabemos, e principalmente no cenário resistente à castração, onde essa expressão é maior ainda, é mais exuberante ainda. E aqui o princípio, né, do teranóstico no lutécio com o PSMA. Então, ele liga o lutécio com o PSMA é internalizado na célula tumoral, e aí, então, esse radioisótopo, que é o lutécio, ele emite as partículas betas, e essa partícula causa um dano na dupla cadeia do DNA, semelhante ao princípio do que é feito na radioterapia, né? Então, esse é o princípio biológico de como esse tratamento funciona. É uma droga que é injetada na veia, num paciente que normalmente fica num day clinic, no hospital, não tem necessidade de internação. Então, os pacientes nesse estudo, eles foram admitidos, eles precisavam estar progredindo com doença metastática, já expostos a uma terapia antiandrogênica de segunda geração e pelo menos a um regime de quimioterapia com taxano, né? Esses eram os critérios principais de inclusão, né? Do ponto de vista da imagem, os pacientes precisavam ter doença
PSMA positiva no PET, lógico, já que a terapia é guiada pelo PSMA, a gente precisava ter isso como um critério, né? E o critério que eles utilizavam de doença positiva era ter um SUV acima do SUV fisiológico do fígado, né? Que é da ordem de entre 7 e 10 de SUV, tá? Eles que colocaram alguns critérios para exclusão de doença, ter doença óssea com componente de partes moles, ou linfonodomegalia, ou doença visceral que fosse negativa no PSMA, isso era critério de exclusão. Vale lembrar que o braço comparativo do lutécio foi com pacientes que estavam tratando com o standard of care, isso excluindo quimioterapia, imuno, ou drogas em investigação, e o rádio 223. Os pacientes tinham que ter um ECOG baixo, né, e uma expectativa de vida acima de 6 meses. Né? Então, o braço controle era o standard of care, excluindo esses critérios que a gente comentou, versus o lutécio. Né? Então, os pacientes foram seguidos com imagem e com parâmetros laboratoriais e clínicos. O endpoint primário era sobrevida global e também sobrevida livre de progressão radiográfica, tá? E de endpoint secundário tinha resposta imaginológica pelo RECIST, resposta bioquímica e avaliação de qualidade de vida, que isso foi algo que foi analisado mais posteriormente, tá? Aqui mostrando para vocês que na seleção dos pacientes, 12% deles foram excluídos no screening inicial para inclusão, porque estavam fora daquele critério de ter doença com PSMA negativo, então da ordem de 12%, tá? Então não é uma taxa de exclusão alta, né? E eles tiveram 2 momentos de recrutamento nesse estudo, um momento inicial onde teve muita desistência do braço controle, e aí por isso eles otimizaram o recrutamento com educacional para os pacientes e para os centros que estavam recrutando, e aí eles finalmente conseguiram ter um recrutamento mais robusto no decorrer do tempo, e no final a gente teve um recrutamento de 831 pacientes, tá? Só para mostrar que, comparando os 2 braços, a gente tem um equilíbrio, né, dos regimes de terapia pregressa ao estudo, né, o que é muito importante. Então, os pacientes foram pareados com esse intuito, então eles tiveram uma pareação adequada, né, para a hormonoterapia de segunda geração e a hormonoterapia e quimioterapia com taxano. Né. E como mostrado nessa imagem, o lutécio mostrou ganho de sobrevida global, né? Ele atingiu o endpoint primário que foi desenhado, então, com uma mediana, né, de ganho de sobrevida de 15,3 versus 11,3, com hazard ratio de 0,62. Então, foi um estudo positivo, com ganho de sobrevida. Numa subanálise, né, dos pacientes que tinham dos pacientes que foram analisados apenas no segundo momento daquele recrutamento, também foi positivo, então ele analisou os 2 momentos e o global, mostrando que teve ganho de sobrevida com mediana de 14,6 versus 10,4, com a hazard de 0,63. E aqui, quando a gente compara, né, os fatores clínicos, né, e as subanálises de grupo, né, todas elas parecem favorecer o tratamento com lutécio com PSMA, exceto ter ou não ter doença visceral hepática, né, que uma das conclusões parece ser um subgrupo que não mostrou um benefício substancial, né, do ganho de sobrevida, né, no desenho desse estudo, tá? Aqui mostrando o tempo livre de progressão, né, radiológica. Acho que peraí, deixa eu só ver se é isso mesmo. Aqui, quando a gente olha sobre o espectro de resposta, né, que o padrão de resposta por RECIST que esses pacientes tiveram, dá para ver que os pacientes do braço do lutécio tiveram taxas de resposta muito superiores, né, ao braço controle, né, o standard of care, enquanto que na progressão a gente teve muito mais progressão no braço controle versus o braço do lutécio. Quando a gente avalia a resposta bioquímica, dá para ver a mesma coisa, uma diferença bem significativa, né, dos pacientes que tiveram algum grau de resposta bioquímica, maior do que 50%, ou mesmo maior do que 80%, uma taxa razoável, né, com o lutécio comparado com o braço controle. E aqui um dado muito interessante, que como que esses pacientes foram tratados depois da progressão, né, em ambos os braços, aqui mostrando que apenas
20% dos pacientes, né, foram, em média, quase 20% dos pacientes foram tratados com quimioterapia, né, na progressão de ambos os braços, mostrando que provavelmente 80% desses pacientes que progrediram depois durante o estudo não eram elegíveis, né, à quimioterapia por algum motivo, né. Então, quando a gente leva aí, é uma informação relevante para a gente trazer isso para o dia a dia, né? E se a gente comparar com outras modalidades de radionuclídica, né, de teranóstico, que esses pacientes foram expostos, uma taxa muito menor de exposição pós-progressão. Quando a gente está falando de efeito adverso, né, dá para ver que, como o braço controle ele não envolvia drogas muito ativas, né, a gente tem um braço uma taxa de efeito adverso maior no grupo do lutécio, porém efeitos adversos de uma ordem muito baixa, quando a gente está comparando grau 3 a 5, né, então muito baixo, 8% versus 2%, que é o que mais importa, né? Quando a gente está olhando sobre os tipos de toxicidade, veja que a toxicidade mais preocupante é a toxicidade medular, né? E a gente dá para ver que o lutécio ele tem um grau, uma taxa de 23% de toxicidade grau 3, grau 4 medular, lembrando que esses pacientes já são pacientes em estágio final de doença, né? Já expostos a uma linha de quimioterapia e algumas linhas de hormonoterapia, tá? O boca seca e náusea e vômito, que são outros efeitos colaterais que foram relatados comuns, né, mas mais num grau leve, né, a gente olha para os graus 3 e 4, dá para ver que não existiu muito baixo a taxa de toxicidade, desse tipo de toxicidade. Então, a conclusão do Vision foi que, primeiro, o lutécio é uma droga ativa, né, nesse cenário, resistente à castração, após uma linha de taxano e pelo menos uma linha de hormonoterapia de segunda geração, aumentou a sobrevida global e retardou, né, a progressão radiológica. É uma droga bem tolerada do ponto de vista da toxicidade e se torna, mais do que nunca, uma droga disponível, né, uma opção, agora com embasamento de um estudo fase 3, nesse cenário tardio do câncer de próstata, né. Eu queria fazer algumas considerações. Primeiro que o Vision ele foi publicado na semana passada, né, no New England, e além disso ele foi aprovado no FDA. Então a gente já tem ele disponível, pelo menos nos Estados Unidos, o que abre uma porta interessante para a gente ter isso de uma maneira mais rápida e efetiva no nosso cenário aqui. Então, algumas considerações é que, primeiro, a gente não sabe qual vai ser. Será que o lutécio ele é a primeira opção depois da progressão com docetaxel? Talvez sim, se a gente juntar os dados do Vision com Therapy, a gente pode discutir isso a partir de agora. Eu vou fazer um comentário rápido sobre isso. Outra coisa, doença visceral hepática, por esse estudo mostrou que talvez esses pacientes, muito provavelmente esses pacientes não têm benefício de tratar com lutécio, né? E aí uma pergunta que a gente vai talvez conseguir responder num futuro breve é qual é o melhor sequenciamento nesse cenário, né? Se a gente tivesse disponível tudo, né, o que a gente faz, né, em sequência? Lutécio, cabazitaxel, Radius 223, a combinação, a gente não sabe isso direito, né, para ser bem sincero. Aqui eu fiz uma comparação direta, assim, dos dois estudos principais, né, do Therapy e do Vision, só para mostrar que, primeiro, existe uma diferença grande, né, do braço controle, né, que o Therapy foi com cabazitaxel, que é uma droga que tem comprovadamente ganho de sobrevida, né, e a seleção do Therapy dos pacientes foi muito mais restrita, né, então ele excluiu pacientes que ele fez PET com PSMA e PET com FDG, o PET com FDG no intuito de achar a doença mais agressiva e se tivesse doença discordante, ou seja, positiva no FDG e negativa no PSMA, esses pacientes eram excluídos e tanto que a taxa de exclusão na triagem do Therapy é muito maior do que a no Vision, por exemplo, que é de quase um terço dos pacientes foram excluídos, né, por esse tipo de seleção, tá? E a gente não tem ainda uma análise de sobrevida global, o que a gente vai ter em breve, mas ele mostrou taxa de resposta muito superior ao cabazitaxel, né? Então, a gente junta essas duas informações, né, para a gente tentar melhorar a nossa seleção, como que a gente indica na nossa prática clínica.
Só a título de comentário de perspectiva, e esse é um pôster que foi apresentado agora também na ASCO, mostrando efeitos colaterais tardios, né, efeitos adversos tardios das terapias radionuclídicas com lutécio, principalmente, mostrando que os efeitos grau 3 e 4 são incomuns, né, mesmo no longo prazo, mostrando que esses pacientes podem ser expostos a novas terapias radionuclídicas, né, seria seguro do ponto de vista de toxicidade. Como perspectiva, né, dessa modalidade terapêutica, a gente tem uma provável combinação, né, de terapias, né, com químio, com ADT de segunda geração, o mesmo com rádio 223. O lutécio está sendo testado, né, num cenário mais precoce no câncer de próstata, né, num cenário não só resistente à castração, ou mesmo antes da químio, e no sequenciamento de terapias radionuclídicas, né? Talvez a gente usar outros radioisótopos, além do lutécio, para resgatar uma provável progressão ao lutécio, né? Só como título de exemplo, mostrando alguns trials que estão abertos, né? Que foram apresentados desde da ASCO GU desse ano e na ASCO principal, essa última agora. Esse é um trabalho do grupo australiano que publicou o Therapy, né? Aqui estão testando o lutécio com docetaxel num fase 2, né? Num paciente já ainda hormônio sensível, né, mas metastático. Esse é um trabalho muito interessante. Esse é um outro testando uma combinação de enzalutamida com lutécio, um fase 2 também no cenário sensível à castração ainda, certo? Então, muito interessante, trazendo mais para precoce, né, o uso do lutécio. Esse é um outro trabalho aberto nos Estados Unidos, na Austrália também, e com outros multicêntrico, combinando o olaparib, né, um inibidor da PARP, com lutécio. Tem também um trabalho combinando imunoterapia, pembrolizumab com lutécio, né, também um fase 1, também no cenário resistente à castração. E a gente tem outras combinações de outras terapias radionuclídicas, como o rádio, né? Tem rádio com exalutamida, como esse que foi apresentado agora na ASCO. A gente tem docetaxel com rádio 223, né? No cenário resistente à castração, e também olaparib com rádio 223 também no cenário resistente à castração, né? Então, a gente tem bastante trabalho de combinação de terapias radionuclídicas, tanto lutécio quanto rádio 223, e nos próximos anos vão ser férteis, né, para essa nova modalidade terapêutica, né? Esse é um estudo fase 1 também apresentado aqui na ASCO, do actínio, né, do pessoal da Cornell, mostrando que é uma doença ativa, é uma droga ativa, né, apenas com uma dose de aplicação, mostrando que tem taxas de resposta bioquímica significativas, e eles devem escalonar esses trabalhos para um fase 2 ou fase 3 em breve, tá? Então, aqui eu termino minha apresentação, abro para a gente discussão e discutir algum questionamento que tenha ficado, tanto dos nossos debatedores, quanto de quem está participando, assistindo. Muito obrigado. Bom, Felipe, parabéns pela apresentação primeiro pelo ensinamento, né, do que é teranóstico para nós urologistas, e também pela aula, né, por ter apresentado tanto, não foi só o Vision, foi uma revisão aí de tudo que foi apresentado, quase tudo que foi apresentado aí nessa ASCO sobre teranóstica. Infelizmente, a gente não tem muito tempo. O Tiago, acho que pode fazer algum comentário, Tiago, para a gente, porque essa parte é uma parte que fica mais a cargo do oncologista clínico, né? Quer dizer, o paciente que já saiu, já fez a cirurgia, já fez o tratamento local, progrediu, já recebeu uma droga que até o urologista pode ter prescrito, mas já fez quimioterapia, então vai sobrar na mão do oncologista. E aqui um comentário rapidinho só. Quando o lutécio saiu naquela publicação do alemão, os urologistas falavam, meu Deus, agora eles vão curar tudo com remédio na veia mesmo, e na verdade o Vision mostrou pra gente que infelizmente os pacientes, é uma porcentagem muito pequena que acaba progredindo. Depois eu também queria um comentário sobre isso, Felipe. Mas Thiago, vai lá, me conta aí, o que você acha, qual que é a sua opinião como oncologista clínico sobre o lutécio? Boa noite, pessoal, parabéns, Felipe, pela aula, e realmente eu acho que o lutécio, né, vai vir para ficar. Esse estudo do Vision mostra realmente que é uma droga efetiva, mas eu acho que não vai responder a pergunta do sequenciamento, né, de como a gente onde vai colocar a droga no nosso sequenciamento. Talvez pelo perfil de tolerância, esses dados de eficácia bem favoráveis, talvez a gente vai trazer para um cenário mais precoce, e tem esses estudos aí em andamento que vão ajudar a responder. Felipe, a minha pergunta é mais até na prática, né, porque o rádio, a gente usa o Xofigo, que é um teranóstico, a gente tem uma dificuldade de acesso, às vezes, de conseguir prescrever, né, para o oncologista, para o urologista.
E eu te pergunto se, na prática, a logística da droga, do lutécio, vai ser de fácil acesso, de fácil prescrição? E outra pergunta que eu tenho é se você vê alguma coisa sobre mutação do BRCA e resposta ao lutécio? Sabe se tem algum dado sobre isso? A gente não... Interessante isso que você perguntou, Thiago. Primeiro, respondendo essa última pergunta, eu não conheço nenhum dado substancial que avaliou essa subgrupo de pacientes, né? Pelo menos eu desconheço, mas seria interessante ver essa combinação, né, talvez, do que veio do último trabalho apresentado da terapia-alvo, né, para essa subpopulação, BRCA, e associar essa droga, sem dúvida. Do ponto de vista da disponibilidade, o lutécio ele é importado, tá? A gente não tem produção de lutécio dentro do Brasil, então isso é uma limitação. Então, a gente, do ponto de vista de logístico, ele tem uma demora em torno atualmente, do jeito que funciona hoje, entre 2 e 3 semanas de prescrição para poder a aplicação efetiva, né, no paciente. Então, não é algo que a gente consegue prescrever de um dia para o outro. Então, lógico, a partir do momento em que a gente tem uma demanda alta disso, acho que os importadores e os fornecedores começam a fornecer trazer doses maiores e ter isso disponível em loco, né, já que a minha vida é muito maior do que um radioisótopo de diagnóstico, né, que é de minutos, né? Então, a gente tem como uma meia-vida de alguns dias, eles podem, dentro de uma demanda grande, numa cidade, em grandes centros como São Paulo, a tendência é que a gente tenha isso a uma disponibilidade maior quando isso começar a ser aprovado e a gente começar a ter operadoras trabalhando com isso. Então, acho que existem algumas iniciativas do governo federal, que a gente sabe de vários anos, tentando ter material e ter centros de produção de lutécio, mas isso ainda não é uma realidade no Brasil. Muito bom. Ô, Felipe, só para encerrar também, uma questão da seleção do paciente para receber lutécio, né? A gente viu que o Vision e o Therapy tiveram critérios um pouco diferentes, e a gente tem o 12% de pacientes com PSMA negativo, né? Você acha que, na prática, a gente vai precisar do PET para selecionar ou você indicaria independente do PET? Isso é interessante, que foi uma discussão que eu vi do Morris, né? Ele mesmo, o autor do trabalho, né? Ele comentou, né? Se a gente só tem 10% de exclusão, 12% de exclusão do estudo, será que se a gente fizer em todo mundo que tem esse cenário, sem ter o PET como um fiel da balança, a gente vai ter benefício? Com o hazard ratio, que ele fez um cálculo regressivo, parece que talvez tenha. Então, não selecionar com PET talvez tenha benefício. A questão é que, como é uma droga com menor disponibilidade, como a gente comentou, e de alto custo, pelo menos hoje, né, talvez um exame diagnóstico, como é o PET, que já vai servir para diagnosticar a progressão, ele já serve automaticamente como um exame para poder selecionar, né? Acho que a questão se a gente comparar com o Therapy, será que faz sentido usar o FDG, que seria um PET a mais, né? Aí sim, a gente não sabe responder. Pelo Vision, se a gente usar um braço controle como standard of care, mas a gente não precisa do FDG, a resposta está dada. Agora, se a gente está esperando taxas de resposta maior ou mais substancial, talvez sim selecionar melhor seja o caminho, né? Então, a gente vai ver como que isso vai se comportar com começar a sair os dados de sobrevida do Therapy. Então, a gente vai ter essa resposta melhor, né? Porque a gente está comparando, em tese, com o melhor droga que existe disponível para esse cenário, né? Que seria o cabazitaxel. Felipe, vamos... Desculpa, Cláudio. É só uma última pergunta, Felipe, que eu fiquei em dúvida na sua apresentação. Quando você mostrou o forest plot, a gente viu que os pacientes asiáticos parece que não tiveram também, eles ultrapassam a unidade. Tem alguma coisa de comentário do autor sobre isso? Eu não vi nenhum comentário dele sobre isso. Esse é um dado que eu vi mesmo na apresentação, e onde o intervalo de confiança fica acima, né, como você comentou, mas do ponto de vista estatístico ele não atingiria, mas eu não vi nenhum comentário do autor, nem na apresentação e nem em discussões depois que ele teve com outros oncologistas, em discussões multidisciplinares. Então, eu acredito que isso talvez seja só uma questão estatística. Eu não acho que isso seja algo relevante. Acho que o fígado, a doença visceral, com certeza, mas acho que a etnia, não sei se é um fator preponderante. Ele comentou rapidamente na apresentação que os subgrupos talvez não tenham atingido pelo N pequeno, né? Exato. Mas ele não falou especificamente sobre as asiáticos, mas eu acho que serve para todos, é difícil com um N pequeno tentar atingir significância. Felipe, você não quer começar a apresentar seu caso para a gente poder discutir? Lá, então. Aí eu vou perguntando aí para o Bernardo e para a Silvana, vai fazendo mais comentários ao longo do caso.
Beleza, então eu trouxe um caso para a gente discutir, um caso da vida real nosso, né? Então, um paciente masculino de 86 anos, né, resistente à castração, metastático, né, com doença predominantemente óssea, que tinha sido previamente tratado com radioterapia, né, da próstata. Eu tinha usado ADT central e antiandrogênico de segunda geração, e também já tinha sido exposto ao rádio 223. E atualmente ele estava em uso de abiraterona, Zoladex e denosumab, né, quando ele teve essa última progressão, né? Então, nesse momento atual, ele também ele era sintomático, então ele é uma doença metastática sintomática com dor óssea, e o PSA dele atual era de 186, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o PET com PSMA desse paciente, estão mostrando a carga de doença dele, predominantemente óssea, dá para ver como tem uma intensidade de captação muito alta, quando a gente compara com os órgãos fisiológicos de captação, né, como, deixa eu mostrar no apontador, como as glândulas salivares, o fígado e o baço. Veja que todas as lesões, a maioria das lesões tem uma avidez uma expressão muito alta de PET, de PSMA, então um doente favorável, né, dentro do que a gente comentou aqui, e esse paciente foi feito também um PET com FDG, já que existia um intuito aí do clínico em expor ele eventualmente a um lutécio, né, em algum momento. Felipe, então foi o FDG mostrando aqui que ele tinha um pouco de captação, mas num grau menor, né, do que a gente tinha antes, tá? Felipe. Oi. Ele tinha, aqui eu não vi o caso, mas ele tem diferença entre os PETs, não? De tempo? Em tempo? Não, não, diferença... do FDG, captação do FDG e do PSMA. Essa é a figura aí que eu queria. Tem isso, eu coloquei... Tem um grau de captação de menor, mas o que mais importa, a informação que é relevante, é não tinha doença... É a mesma. Não tinha doença positiva no FDG e negativa no PSMA. Então, não tinha doença mismatch, que a gente chama, né? Então, que é o que eu, usando o critério do therapy, vamos usar essa analogia, né? Então, isso foi em 2018, e aí eu abro para uma enquete a partir de agora, né? A gente vai fazer de que tipo de terapia que você indicaria para esse paciente agora, né? Lembrando, ele não foi exposto a nenhuma linha de quimioterapia, está em uso de abiraterona, Zoladex e denosumab. Silvana, comenta para a gente aí enquanto o pessoal está votando. Precisa liberar o microfone, Silvana. Boa. Oi. Então, como disse o Felipe, é um paciente idoso frágil, né, Cláudio? Provavelmente não seria um paciente candidato à quimioterapia, né? E aí a gente tem sempre aquela grande restrição, né, de sequenciar um novo agente hormonal com outro agente hormonal. Imagino que isso esteja passando também pela cabeça do Tiago e dos demais oncologistas que estejam nos assistindo. Então, realmente é um caso difícil. Uma vez que é um paciente frágil e a gente sabe que docetaxel não é exatamente fácil, né, de tolerar. Na minha prática clínica, se eu tivesse esse caso, provavelmente, Felipe, eu acabaria dando o rádio 1223 para ele, né? A gente não tem ainda disponível o lutécio PSMA na prática, mas em se tratando de um idoso frágil e com o racional de que a gente deva sequenciar, no sequenciamento, enfim, alternar drogas com diferentes mecanismos de ação, provavelmente é o que eu faria para ele. Ótimo. Tem a resposta da enquete? Ótimo, ótimo. Então, vai dividido aí. E é interessante, né? Porque depois a gente for olhar do ponto de vista, isso que a Silvana comentou, né? Do ponto de vista estrito, né? Se a indicação formal para ele é docetaxel, né? É o que a gente tem na literatura que endossa, né, esse tipo de conduta, e acho que por isso que a maioria respondeu nesse sentido. Mas quando a gente vai do ponto de vista clínico, né, além do paciente ser um idoso frágil, ele se negou a tratar com quimioterapia, que foi a terapia proposta para ele, tá? Então, ele se negou a fazer quimioterapia. E aí foi proposto para ele fazer o lutécio com PSMA, e eu vou mostrar aqui para vocês como esse paciente evoluiu, tá? Então, eu não sei se vocês querem fazer algum comentário antes disso, ou acho que está tudo bem o que a Silvana comentou. Alguém, o Tiago ou o Bernardo, querem fazer algum comentário?
Eu concordo com a Silvana. Eu acho que se o paciente tivesse performance para químio, tentar um docetaxel com dose quinzenal, eventualmente iria mesmo para um rádio 2 ou 3. E aí o Lutece ficaria, talvez, se tivesse acesso à droga, né? Sim. Considerando que a gente tem acesso a isso, né? Como ele já tinha sido exposto ao rádio lá em 2018, o que não é uma contraindicação para ele ser reexposto, né? Mas foi-se optado por uma segunda modalidade, né? Uma modalidade diferente, como ele tinha um perfil molecular, como a gente viu lá, favorável, né? Com alta avidez, né? Com alta expressão de PSMA. Então, foi isso que foi feito. Então, foi feita uma aplicação em outubro, né? Na verdade, de 2018. Está errado esse slide. Esse paciente, depois, isso mostrando aqui já o PET de PSMA após uma dose, né, do lutécio. Aqui a imagem da aplicação do lutécio, que é a imagem de PCI, que a gente chama, que é quando a gente faz uma cintilografia, um dia depois, 24 horas depois da aplicação do lutécio, então dá para ver uma imagem análoga do PSMA diagnóstico, só que com uma resolução menor, como vocês podem ver, tá? Então, aqui mostrando a comparação, né, veja o PET, um PSMA inicial, antes de uma dose de lutécio, versus após a primeira dose de lutécio, veja que já teve uma queda substancial, né, da expressão de PSMA. Esse paciente foi exposto mais uma vez a mais uma dose, uma segunda dose, um segundo ciclo, e veja que já no segundo ciclo dá para ver que o grau de captação é muito menor, né, das lesões que ele tinha. Veja que aqui dava para ver as lesões, aqui já nessa imagem com menor resolução da PCI, né, da cintilografia, veja que a avidez das lesões, a expressão é muito menor, o que já denota que esse paciente ou ele está tendo uma resposta muito boa, ou ele poderia estar virando um indiferenciado, né, que não expressa mais PSMA. Mas essa é a curva de PSA desse paciente. Então, ele saiu de 180 após a primeira dose para menos de 20, né, e aqui mostrando quando foram as aplicações, né, de lutécio, e após a segunda dose ele já estava com um PSA muito baixo, né, abaixo de 10, e atualmente com um PSA de 0,15, esse é o PSA atual desse paciente. E aí a gente parou na segunda dose, né, e aí esse paciente teve uma excelente resposta clínica, né, ele evoluiu com melhora, com resolução da dor que ele tinha, né, com um PSA praticamente indetectável, né, e uma captação muito baixa de PSMA. E aí eu faço a segunda pergunta agora da enquete, na próxima enquete, para a gente terminar esse caso e discutir. Após essas duas aplicações, o que é que vocês fariam? A gente aplicaria mais doses do teste com PSMA ou seguiria esse paciente e observaria como é que ele evoluiria, né? Já que nos trabalhos, tanto no Vision quanto no Therapy, os pacientes fizeram no mínimo 4 aplicações de lutécio com PSMA, né? Então, aqui a gente só fez 2 e o paciente teve uma resposta bioquímica fantástica, né? Eu queria abrir para os comentários aí. Só uma pergunta simples, enquanto eles vão respondendo. Você falou, né, já comentou que são 4 aplicações, mas na prática, como é uma coisa muito nova, eu acho que ninguém está acostumado, qual é o limite de tolerância que vocês têm, ou que você enxerga, e se você já viu pacientes ou tem acompanhado, como é que tem sido as respostas a longo prazo, mesmo que só uma opinião sua informal. Sim. Os estudos, tanto o Therapy quanto o Vision, eles faziam no mínimo 4 aplicações, mas que poderiam escalonar para até 6 aplicações, né? Desde que o paciente não tivesse toxicidade limitante e ele estivesse tendo benefício clínico, né? Então, era de 4 a 6 nos 2 estudos. Na prática, normalmente, é o que a gente faz entre 4 e 6, usando esses mesmos critérios, desde que o paciente não esteja progredindo, é lógico, durante a terapia, não tendo toxicidade limitante, continuando tendo benefício clínico, bioquímico, com expressão de PSMA, porque já que a gente está fazendo uma terapia guiada pelo PSMA, quando você não tem mais expressão porque as células estão morrendo ou indiferenciando, não faz muito sentido tratar. Então, existe na literatura reexposições a mais ciclos do que isso como relatos ou artigos retrospectivos. Tem relatos de até 11 exposições ao lutécio com PSMA, de pacientes que tinham benefício, respondiam, aí seguravam, e aí depois que progredia novamente, eram reexpostos novamente. Então, mas na prática a gente normalmente faz entre 4 e 6, né, onde a gente normalmente fica, a gente não tem uma experiência tão longa de reexposições, né, mas trazendo dos dados que a gente tem da literatura, é isso, né.
A média de resposta do que a gente tem é muito semelhante ao que a gente tem na literatura, como deu para ver, né? A média de resposta é da ordem de 30% a 50% dos pacientes que têm uma resposta objetiva de PSMA, de PSA e de resposta clínica, né, e radiográfica, né, e a progressão tende a acontecer nisso mais ou menos na média do que o estudo do que o Vision trouxe, né, da ordem entre 10 e 12, 14 meses. Né? Normalmente é nessa mediana que normalmente podem acontecer, acontecem as progressões desses pacientes. Existe o pessoal da Austrália, tem um grupo de pacientes que eles seguem lá, que eles têm quase 2 anos de resposta completa, né, que eles estão estudando molecularmente esses pacientes com biomarcador para entender por que esses pacientes foram super respondedores, né, mas na prática a resposta é mais ou menos essa. Se você quiser botar... Oi, pode falar. Acho que pode mostrar a resposta. Isso. Tem uma pergunta aqui do Renato Furoni, que ele pergunta, ele faz um comentário, né? Os estudos mostram 4 ciclos e a razão para pensar em parar antes seria alguma alteração, algum efeito colateral aí da terapia. E aí ele pergunta se teve alguma coisa, se você pensou nisso durante aí o tratamento, mas enfim, agora vem a sua resposta do que você fez aí com o paciente. Então, esse paciente ele está em segmento hoje, foi parado porque ele teve uma resposta quase que completa, né, pelo PSA, e ele teve uma resposta clínica brilhante também, e ele não tinha mais expressão, né, praticamente, uma expressão muito, muito baixa, né, muito ínfima do PSMA. Então, não faz muito sentido biológico, racional, do teranóstico, fazer novas aplicações agora, né? Então, a gente parou aqui, né? Então, primeiro a gente está tratando esse paciente num cenário diferente dos estudos clínicos, né? Já que ele não foi exposto a nenhuma quimioterapia, né? Então, talvez, por mais que seja um idoso frágil, ele talvez tenha uma tolerabilidade, uma reserva medular melhor, né? Para até tolerar novas exposições. Então, o que a gente fez nesse caso foi isso, mas lógico, toxicidade e medular, principalmente, né, ou outras toxicidades limitantes, grau 3 a 5, é o principal, além de progressão, lógico, é o principal limitante da exposição a novas exposições ao lutécio. Né? Acho que, de uma forma geral, é isso. Aqui eu encerro meu caso clínico. Se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário, os debatedores, eu fico à disposição. Obrigado, gente. Obrigado, parabéns, o caso aí realmente emblemático, né? A gente fica empolgado aí com a resposta. Eu acho que o Bernardo perguntou quanto tempo o pessoal leva aí para consegue segurar. Esse caso está segurando bem, né? Já faz 3 anos. Lá no Vision, se a gente for ver, 10% passou aí de 2 anos de sobrevida global, né? Bom, vamos passar para a próxima discussão, para a próxima apresentação. A Silvana, que é nossa oncologista, vai falar um pouquinho sobre uma outra patologia em outro órgão, que é o tumor de rim, e se vale a pena fazer alguma coisa além da cirurgia para os tumores de alto risco. Esse é um assunto que interessa muito a nós, cirurgiões, urologistas. Então, Silvana, por favor, fique à vontade. Obrigado, Galiza. Muito obrigada a todos, boa noite aí, meus colegas, mais uma vez obrigada, Cláudio, Bernardo, Thiago, pela parceria, e muito obrigada ao nosso convidado especial de hoje, o Felipe Galiza. Então, a gente está falando aqui do que mudou, o que vai mudar, né, na nossa prática clínica depois da ASCO aqui aí de 2021. Então, eu vou falar de um estudo bastante importante, o Keynote 564, que foi um estudo apresentado na plenária da ASCO esse ano. Aqui, meus potenciais conflitos de interesse. Bom, então, quando a gente fala, né... Silvana, eu não estou vendo sua tela. Acho que você está compartilhado? Não estão vendo? Não. Ué. Agora está abrindo. Tá? Sim, agora foi. Estão vendo? Bom, então eu vou passar de novo. Aqui
meus conflitos de interesse. Então, quando a gente fala de câncer renal, né, mesmo nos casos mais iniciais, a gente está falando aí de pacientes que quase que metade deles vão acabar recidivando, vão acabar perdendo aí a chance de cura ao longo da vida deles. Isso já é estudado e já tem várias publicações acerca disso ao longo do tempo. E aí a gente tem um estudo que validou e conseguiu correlacionar o risco dessa doença, né, com o risco de recorrência e o tempo até médio, mediano aí para recorrência. Então, quanto mais alto o risco, né, maiores são as chances de recorrência, né, aí em 5 anos, e menor o tempo para essa recorrência. Então, isso é a mesma coisa para o risco intermediário, quanto menor o risco, menor, obviamente, a chance de recorrência e maior aí o tempo que o paciente acaba levando para recorrer da doença. A gente tem aí, pelo menos nos últimos 20 anos, inúmeras publicações aí que tentaram avaliar o tratamento adjuvante em câncer renal, né, sendo que desses estudos, talvez o mais impactante acabou sendo o STRAC, que avaliou o sunitinib versus o placebo, né, e teve aí um ganho de sobrevida livre de doença. Entretanto, isso acabou não se consolidando na nossa prática clínica em nenhum lugar do mundo, praticamente. E aí, agora, o que a gente viu, né, na ASCO em 2021, apresentado pelo Dr. Tony Schweire, que é um oncologista do Dana-Farber, né, o oncologista-chefe do Dana-Farber, ele apresentou um estudo super importante, né, que avaliou o pembrolizumab versus o placebo em pacientes que realizaram nefrectomia, né, portanto, no cenário adjuvante, né, com carcinoma de células renais, no estudo Keynote 564. Então, o racional disso é o que eu acabei de comentar, né? É uma doença que quase que metade dos pacientes vão acabar recorrendo, né? E aí os fatores de risco mais implicados são o tamanho da doença, o acometimento linfonodal e o grau dessa doença. A gente tem diversos protocolos negativos, como eu citei, né? O estudo STRAC provavelmente é o mais importante desses estudos do passado já apresentado, porque o estudo acabou atingindo o endpoint primário, que era a sobrevida livre de progressão. Entretanto, a gente acaba que na prática não usa o sunitinib. Então, não é unânime, né? A grande maioria das pessoas não usam. Bom, então, aqui é o desenho do estudo, né? Os pacientes tinham que ter histologia de células renais, células claras confirmada, né? E a nefrectomia tinha que ter sido feita até 12 semanas da randomização, ECOG de 0 até 1, e tinha que ter uma amostra de tecido para avaliar o status do PDL1. E também entraram pacientes M1, tá, que tiveram suas metástases ressecadas até a 1 ano aí da randomização. Então, eram cerca de 900 pacientes, eles foram igualmente distribuídos, né, randomizados entre pembrolizumab na dose convencional ou placebo, isso por 1 ano, eram cerca de 17 ciclos ou até 1 ano de tratamento. E o endpoint primário era sobrevida livre de progressão, né, avaliado pelo investigador, endpoint secundário sobrevida global e outros endpoints investigados, por exemplo, segurança. Então, esse slide eu considero bastante importante até para a tomada de decisão do oncologista, né, na prática. Então, vamos ver quem foram os pacientes que foram estudados. Então, os pacientes de risco intermediário e alto, né, aqueles T2, né, de grau 4 ou com componente sarcomatoide, ou T3 de qualquer grau, ou então os pacientes de alto risco, que poderiam ser T4 ou que poderiam ser qualquer tamanho, desde que tivessem linfonodos positivos, ou, como eu disse, aqueles pacientes M1 que tiveram suas oligometástases ressecadas até 1 ano após a nefrectomia. Então, aqui, quando a gente olha as características desses pacientes, observem que mais de 80% desses pacientes eram de risco intermediário alto, ou seja, eram T2, né, de mais alto grau, ou com componente sarcomatoide, ou T3, de qualquer grau, né? 8% só desses pacientes eram alto risco e 5% eram pacientes metastáticos. E a gente, obviamente, né, a explicação provavelmente para isso é a dificuldade de recrutamento, né, dessas doenças. A grande maioria desses pacientes acabam sendo de riscos mais baixos.
Bom, mas de qualquer forma, o estudo é um estudo positivo, a sobrevida livre de progressão, o endpoint de sobrevida livre de progressão foi atingida, né, com hazard duration de 0,68, um P que foi estatístico, né, a gente vê que em 2 anos a gente tem uma diferença de quase 10% entre o subgrupo do pembrolizumab versus o subgrupo do placebo. E aqui também, né, a gente olha o forest plot, praticamente todos os subgrupos se beneficiaram, né, independente aqui do status, o PDL1 negativo, também todos os pacientes se beneficiaram, fosse PDL1 positivo, fosse PDL1 negativo. A gente vê que o CPS inferior a 1, ele ultrapassa um pouco a unidade, mas de uma maneira global, todos os pacientes foram beneficiados, e quando a gente vê os pacientes metastáticos, esses tiveram benefício, né, assim, obviamente um paciente de mais alto risco, né, então eles tiveram um benefício bastante robusto quando a análise foi feita. Os comentários, né, dos autores do estudo acerca de sobrevida global, quando a gente olha, né, o gráfico, de fato, parece que as curvas começam a se separar, né, com hazard duration de 0,54, né, entretanto, não houve ainda uma diferença significativa aqui, uma diferença estatística, né, que suporte aí o ganho em sobrevida global, mas há uma tendência aí de ganho de sobrevida global para esses pacientes que receberam pembrolizumab. Aqui, chama atenção, né, os eventos adversos por todos os graus, então, 32% versus 17%, né, de efeitos adversos por quaisquer causas, e quando a gente vê efeitos adversos relacionados diretamente ao pembrolizumab, obviamente, como é de se esperar, o grupo que recebeu imunoterapia tem efeitos aí, grau 3 e 5, bastante superiores ao grupo placebo, mas ressaltando que isso não é diferente do que a gente vê na prática das imunoterapias com as quais a gente já está acostumado a lidar. Então, aqui, toxicidade, né, a gente vê que fadiga, prurido, hipotireoidismo foram as toxicidades mais apresentadas aí pelo grupo que recebeu o pembrolizumab. As toxicidades imunomediadas, a grande maioria delas foi hipotireoidismo, seguido de hipertireoidismo e pneumonite, mas, de novo, nada de diferente daquilo que a gente já está acostumado a lidar na prática clínica. Então, a conclusão é que o pembrolizumab, né, como tratamento adjuvante, parece que ganhou aí finalmente um cenário, um pedestal, vamos dizer assim, aí na nossa prática clínica, né, quando a gente vai avaliar esses pacientes com câncer renal para indicar ou não adjuvância para eles, tendo em vista que o endpoint primário do estudo foi atingido versus o placebo. E aí a gente precisa provavelmente aí de um tempo maior ainda, né, para amadurecimento dos dados, para a gente ter aí finalmente dado de sobrevida global desse estudo. E todos os pacientes foram beneficiados, inclusive os pacientes metastáticos que tiveram suas lesões metastáticas ressecadas, né, a gente vê um benefício até mais robusto para esse subgrupo de pacientes. O tratamento se mostrou seguro, baixas taxas de corticoide foram necessárias, né, para tratar esses pacientes que evoluíram aí com eventos adversos imunomediados. Então, aí a gente tem que o Keynote 564 é o primeiro estudo positivo, né, um estudo de fase 3, né, para tratamento adjuvante do câncer de células renais, e aí provavelmente é um potencial standard of care que vai fazer parte aí do nosso dia a dia. Aqui, então, assim, a gente acredita, né, que isso aí vai mudar a nossa prática, quando aprovada pelas agências regulatórias, não está aprovado ainda nem no FDA, pelo ganho de sobrevida global, porque a toxicidade é manejável, né, o diferente lá do STRAC, né, como eu comentei, né, um estudo que também se mostrou benefício em sobrevida livre de progressão. Vocês podem me perguntar, mas por que são 2 estudos com sobrevida livre de progressão que atingiram os endpoints primários? Entretanto, aqui a toxicidade é muito mais facilmente manejável, né? Os pacientes toleram muito melhor o tratamento. A gente ainda guarda dado de sobrevida global, que obviamente, né, é importante, mas só pelo endpoint de sobrevida livre de progressão a gente acredita que esse estudo vai mudar a nossa prática.
Um estudo que não teve, né, o sunitinib como braço comparativo, isso foi uma das críticas, mas, como eu disse, é um tratamento muito mais tóxico, mais difícil dos pacientes tolerarem, então o braço controle acabou sendo placebo. Devemos aguardar ganho de sobrevida global? É uma dúvida que depois eu quero discutir com vocês, ouvir a opinião de vocês. E uma outra crítica que eu faço a esse estudo é sobre a seleção dos pacientes, né? Como eu disse, a grande maioria dos pacientes desse estudo, mais de 80% eram pacientes de risco intermediário alto, ou seja, T2 e T3. Há uma dificuldade, né, no recrutamento, porque a grande maioria dos pacientes acabam sendo pacientes de risco mais baixo, realmente, então talvez se esses pacientes fossem selecionados de maneira que, né, tivéssemos uma população de mais alto risco, provavelmente esse benefício seria, né, ainda maior, e fica uma dúvida se todos esses pacientes merecem realmente serem tratados, receberem, né, o pembrolizumab por um ano. Minha opinião é que não, né, eu acho que a gente vai precisar fazer uma seleção aí melhor dos pacientes. Então, né, avaliar quem são os pacientes de mais alto risco, ou quem são aqueles pacientes que, embora tenham um risco aí intermediário ou alto, mas talvez não seja o candidato ideal, né, para receber tratamento adjuvante. Mas é uma bela discussão, e então era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Muito obrigado. A gente vai seguir, o Tiago vai apresentar um caso, eu não sei se a gente discute agora ou depois da aula do Tiago. Bom, Silvio, parabéns, a apresentação foi fantástica, e seu último slide resolveu muitas coisas que a gente ia comentar agora. Definitivamente não é para todo mundo, provavelmente não será, mas talvez para aqueles que são mais de alto risco. A Renata até perguntou, será que esse é o novo standard of care? Será que a nova, né, tem que indicar adjuvância para todo mundo? Definitivamente, eu acho que você já respondeu, né? Não, né, Silvana? Eu acho, Cláudia, a gente precisa ter muito cuidado, né, na indicação desses tratamentos. Eu falava até mais cedo com o Bernardo, isso até na doença metastática, né, pacientes de mais baixo risco, com volume de doença menor. Acho que a gente precisa, né, avaliar bem quem são os pacientes que são candidatos a receber essas terapias. Vamos lembrar que, além de toxicidade clínica, tem toxicidade financeira desse tratamento, né? Então, eu acho que isso precisa ser muito avaliado de maneira bastante racional na hora da indicação. O Renato também fez o mesmo comentário, o Renato Froni, sobre o tratamento adjuvante, se vai ser para todo mundo, enfim. Tiago, você quer comentar rapidinho para a gente poder passar para o caso? A gente já emenda. Antes do Tiago comentar, acho que a principal discussão que teve, né, pelo menos eu, como não oncologista, acompanhando pelo Twitter, a ASCO, foi essa de isso é um endpoint considerável, né, para a gente usar nessa prática, né, vale ou não vale, né? Eu vou deixar vocês se degladiarem aí. Não, verdade. Definitivamente, Felipe, para mim esse trabalho é quase igual a esse track, só o remédio é mais caro, mas também dá menos efeito colateral, mas de qualquer forma, vamos ver o que o Thiago fala. Não, realmente essa discussão do endpoint aí é uma coisa que a gente já vê em todas as áreas, né? Tumor de bexiga também teve imunoterapia, foi a mesma discussão. Mas eu acho que para câncer de rim, né, é uma área que a gente não tinha nenhuma adjuvância, apesar do STRAC mostrar lá o SUTENT com aumento de sobrevida e progressão, não é usado na prática por conta aí do perfil de evento de colateral, de evento adverso. Então, a gente realmente não utilizava. Eu acho que o Pembro vem realmente para ocupar esse espaço vazio. É um estudo positivo, sem dúvida, o dado é bem animador. E assim, como a Silvana mostrou, a seleção de pacientes aí vai ser importante, mas o estudo, 80% dos pacientes era risco intermediário alto, né? E mesmo assim a gente vê um benefício importante da droga nessa publicação inicial. Eu acredito que um follow-up longo vai comprovar o benefício para a vida global. E assim, se aprovado, que eu acredito que vai ser, eu já indicaria para todo paciente aí, claro, com performance, com acesso, eu já indicaria para os pacientes sim, né, baseado nessa publicação inicial. Já até respondendo a pergunta do Renato. E o Renato aproveitou e perguntou como ficaria imune em primeira linha, né, após a progressão. Realmente essa é uma preocupação, Renato, e a gente passou isso um pouco no melanoma, né, porque o melanoma, a imunoterapia também veio para esse cenário adjuvante, e a gente discute bastante isso, né, de como sequenciar depois. E a ideia é assim, você vai expor o tratamento, um ano de tratamento com a imunoterapia,
e, eventualmente, quando esse paciente recidivar, tiver uma progressão depois, dependendo do tempo de progressão, você pode reexpor ele à imunoterapia, ou, eventualmente, tentar uma imunoterapia combinado com uma terapia-alvo. Realmente, a gente não sabe se vai conseguir ter uma resposta depois dessa reexposição, mas se a gente extrapolar do melanoma, né, que é uma doença que responde bem à imunoterapia também, a gente vê que esses pacientes voltam a responder quando reexpostos à imunoterapia. Então, acho que isso vai ajudar um pouco no sequenciamento. E aí, desculpa, Cláudio, só falando aí um pouco sobre o seu comentário, né? Quer dizer, a minha impressão é que, mais uma vez, quando a gente olha para trás, né, os estudos de adjuvância em câncer de rim, eu brinco que é um balaio de gato, né? Quer dizer, vários pacientes de tudo quanto estadios, né, misturados juntos e oferecidos a eles o mesmo tratamento. Eu acho que daí a importância de você individualizar o tratamento. Se a gente pensar que 50% dos pacientes de mais alto risco vão acabar recidivando, eu acho que tem sim um perfil, né, de pacientes que vão acabar se beneficiando do tratamento adjuvante. Eu acho que a grande X da questão é você oferecer o tratamento certo para o paciente certo. Eu acho que os pacientes de mais alto risco são aqueles pacientes que vão acabar tendo benefício aí do tratamento. Só um comentário sobre o S-Track. A publicação de 2 anos depois no European Urology não mostrou diferença de sobrevida, mesmo com um tempo de segmento maior. Ou seja, vamos esperar porque vai dar, tem que sair a publicação. Tiago, apresenta o seu caso aí para a gente. Vamos ver o que você fez aí para a gente poder... Vou apresentar um caso que ilustra bem essas dúvidas na prática clínica. É um caso lá acompanha comigo no Paulistano. Mas é um paciente de 78 anos no diagnóstico. Ele internou em novembro de 2019 com uma TVP, né, uma polistemia, um HB de 18. E aí, na investigação, né, por conta da polistemia, a gente sabe que é uma síndrome paraneoplásica comum do carcinoma de células claras. Foi achado realmente uma massa renal à direita. A ressonância já tinha uma lesão, pelo aspecto, sugeria já um células claras. Eu não tenho essa imagem, porque foi um serviço externo. E de comorbidades, o paciente tinha uma hipertensão prévia, um AVC prévio sem sequelas, um hipotireoidismo e agora essa TVP anticoagulação. E aí esse paciente, na ocasião, não tinha doença à distância no diagnóstico, e ele foi submetido a uma nefrectomia parcial por robótica em fevereiro de 2020 e veio realmente um tumor de células claras convencional, sem componente sarcomatoide, medido 7,5 centímetros, e ficou um PT3A. Ele já tinha invasão aí da via renal, invasão do tecido adiposo perirenal. Então, era um paciente a gente tem a primeira pergunta, 77 anos, 78, com algumas comorbidades, um AVC prévio, um TEP anticoagulação, com carcinoma de células claras PT3A ressecado. Ele seria um intermediário alto. Silvana, você quer comentar um pouco quanto o pessoal responde? Você indicaria tratamento adjuvante para ele? Oi, Thiago, então, é isso, assim, é um paciente que, em tese, a gente poderia indicar, mas é um paciente com múltiplas comorbidades. Eu vou te falar que, provavelmente, o que eu faria hoje, na prática, era conversar, né, com o paciente, explicar, mas eu tenho a impressão, olhando para esse caso aqui, embora, né, um PT3 de alto grau, né, com invasão angiolinfática, mas talvez pelas comorbidades, idade do paciente, talvez fosse um paciente para quem eu não indicasse adjuvância. E realmente naquela época, em 2020, a gente só tinha um sunitinib, era um paciente idoso, comorbidades, eu não indiquei tratamento adjuvante, ficou só acompanhamento. E aí o que aconteceu vamos ver a resposta do verdade. Público. Maioria observação aí. Mas é o que a gente já realmente discute. E o que aconteceu no segmento em abril de 2020, ele operou em fevereiro, ele teve um aumento aí, na verdade em agosto, um aumento da hemoglobina de novo, 16 para 18,4. E aí na ressonância da ocasião, a gente viu uma massa aqui, uma tumoração em topografia de aumento e adjacente à flexora hepática do cólon. Ele tinha contato com a parede do estômago, mas não parecia invadir. Essa lesão aqui da ressonância, na época a gente discutiu no tumoboard, né, se isso parecia uma metástase no aumento, se é um outro tumor, um tumor de origem mesenquimal. Pela imagem... GIST, né? Discutiu se era um GIST, né, Tiago? Discutiu se era um GIST, né? A gente não conseguiu definir exatamente pela imagem. E não é comum, em carcinoma de células renais, uma metástase no aumento.
E aí, nessa ocasião, a gente abriu a discussão no tomoboard, né, para qual conduta, assumir como doença metastática e tratar com imunoterapia primeira linha, eventualmente tratar com terapia-alvo isolado, né, evitando imunoterapia para esse paciente, ou discutir uma ressecção dessa lesão, até para ter uma avaliação histológica melhor. O Thiago, ele era alto risco, né? Ele era um risco intermediário alto, era um PT3A. Não, digo da metástase, se a gente considerar como metástase, né? Porque metástase menos de 1 ano, alto risco, né? De alto risco. Ele era um intermediário, na verdade, ele só tinha o tempo de intervalo. Tinha o HB também, né? Tinha o HB, né, de 18. Caso, não tem anemia. É a anemia que entra, né? Acima também não? Não, só anemia. Só anemia? Acima é o leucócito. Ah, tá. Ele só tinha essa doença, só tinha essa lesão aí, né, Thiago? Só tinha essa lesão única. Vamos operar, né, Thiago? Vamos operar, né? Lesão única. O Bernardo não adianta que ele não vai conseguir fazer radioterapia. Muito grande, muito grande. Muito grande, né, Bernardo? Grande não, o problema é onde está, no meio das alças. Se não dá. A gente arranca, pode deixar que a gente tira. A gente discutiu no tomoboard, tem um resultado da enquete. 75% metastasectomia. Então, exato. Então, era um paciente com uma lesão única, a gente indicou a cirurgia, foi feito em setembro, e viu realmente uma infiltração por carcinoma de células claras nessa lesão do aumento. Pelo padrão histológico, né, já se confirmou que eram células claras. E aí agora ele é um estadio clínico 4 ressecado, né, ele cai no grupo de alto risco de recidiva, e a discussão é, alguém ofereceria tratamento aí adjuvante, né, trataria como metastático agora? Silvana, você é oncologista aí, eu sei que algum oncologista queria comentar, o que você faria para ele agora? Uma vez que o paciente recidivou depois da metastasectomia, né, um paciente de alto risco. Na verdade, não, ele foi operado, né? Ele é um 4 ressecado. Assim, um paciente de alto risco, Thiago, talvez agora eu oferecesse para ele pembrolizumab adjuvante. Tem um resultado aí da enquete? Imunoterapia adjuvante. Eu acho que agora não tinha muita discussão, é um alto risco, né, para recidiva, um 4 ressecado, ele recidivou com muito pouco tempo, né, ele recidivou de fevereiro para agosto. Eu também indicaria imunoterapia se tivesse acesso, mas não indicaria o sutente adjuvante para ele, porque pelo perfil de evento adverso e tudo. Então, foi o que a gente fez, só ficou em acompanhamento, né, ele não tinha imunoterapia disponível. A gente ficou seguindo esse paciente, né, até janeiro desse ano, quando ele voltou a ter aumento da hemoglobina e aumentou o DHL também. E aí, quando a gente repetiu as tomografias, surgiram vários nódulos pulmonares de até 1,2 centímetros, bilateral, né, sugestivo de doença metastática realmente. E aí agora, né, então ele configura um estadio clínico 4 de alto risco, risco intermediário, né, porque só tem um fator de risco aí, que é o tempo de intervalo para virar metastático. E aí a gente quer discutir o tratamento sistêmico. Silvana, várias opções a gente tem, né? A observação, até a observação, acho que é viável para ele, assintomático, nódulos pequenos, tudo bem que recidivou rápido, né? Mas assim, né, Thiago, a gente vê a diferença desse paciente, é um PT3, quer dizer, na verdade, um risco intermediário alto, mas um paciente que tinha, né, nas características iniciais da biópsia, né, algumas outras características de mais alto risco, né, é um T3 de alto grau, é um T3 com invasão angiolinfática e perineural, né, quer dizer, algumas coisas que a gente não sabe tudo, obviamente, né, mas algumas coisas, né, que talvez devam também serem levadas em consideração. Aqui, a gente certamente tem mais de uma opção, né, Thiago, pembrolizumab e axitinib, talvez, né, para um paciente de risco intermediário, também nivolumab com ipilimumab, mas particularmente eu não daria essa combinação para esse paciente mais idoso. Talvez pembrolizumab com axitinib fosse a minha opção dentre essas aqui sugeridas. Eu acho que é uma discussão aí até maior, o pembro com ax ganhou. Pembro com ax eu não indiquei para ele, porque ele era um paciente já hipertenso, um AVC prévio, tinha uma TEP já em anticoagulação, também por questão de acesso ao axitinib, de perfil de efeito colateral. Eu indiquei nivo-IP para ele, eu não perdi o medo de usar a combinação de PD1 e CTLA-4 no paciente idoso, tem vários pacientes utilizando,
e foi o que eu indiquei para ele. Ele fez 4 ciclos, né, com uma resposta parcial, as lesões pulmonares reduziram após a indução, mas ele internou com náuseas, uma astenia intensa, uma náusea que não melhorava com medicação, fiz endoscopia, não tinha nada, tratei com sintomático, não melhorava, e aí quando a gente pensou em insuficiência adrenal como uma possibilidade, a gente dosou, né, realmente estava com cortisol baixo, o ACTH suprimido, e realmente parece uma insuficiência adrenal por uma hipofisite imunomediada. Começou o corticoide, no dia seguinte ele já era uma outra pessoa, e a ideia agora é tentar conseguir a imunoterapia aí com nivolumab e manutenção, com a reposição de corticoide. Infelizmente é uma complicação imunomediada, e que a gente vê bastante com essa combinação, né, Silvana, de nivo e IP. Então, Thiago, a gente vê, né, a gente já teve alguns casos aí, é o que você falou, né, você dá um cheirinho de corticoide, eles logo melhoram, né, a grande questão depois é como é que você vai manter esse corticoide, né, aí para um paciente que está em uso de imunoterapia, mas sem dúvida é um belo caso, eu não teria dado a combinação Eu fico pensando, se a gente tivesse dado imunoterapia no cenário adjuvante, né, um paciente potencialmente curado, com a cirurgia, se dá imunoterapia para um paciente, faz uma insuficiência adrenal grave, pode complicar, então, mais um motivo para a gente ter esse cuidado, né, na seleção do paciente, de quando indicar, porque os eventos imunomediados acontecem e realmente podem ser de difícil manejo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é exatamente o que você falou. Acho que a gente tem que ter esse cuidado na prática, né, de indicar, buscar, né, em cada paciente, olhar com calma, né, o anatomopatológico e fazer um julgamento aí, se de fato, né, a gente acredita que esse paciente vai se beneficiar daquele tratamento e não só, né, baseado aí em dados, né, dados do estudo, né, não adianta a gente só ler os abstracts, você precisa avaliar caso a caso para individualizar o tratamento, né, Thiago? Acho que isso é a grande sacada aí do nosso papel, né? É isso, pessoal. Então, até para finalizar, agradeço de novo aí os nossos apoiadores. Cláudio, acho que a gente pode encerrar. Volto para você. Bom, foi muito bom. Um caso bastante interessante. Quase que a cirurgia conseguiu curar ele, mas não deu dessa vez. Eu acho que essa ideia da reunião, na verdade, o cirurgião acha que consegue curar tudo com bisturi, na verdade não é bem assim. A gente precisa da oncologia clínica, precisa da radioterapia. Não adianta ler o trabalho todo e achar que sabe todos os números e nem ler o abstract e participar do congresso, tem que ver o paciente. Se a gente não está com ele, se a gente não tem esse cuidado, a gente não consegue tratar adequadamente o paciente, porque se for só para ler o trabalho e acreditar nos números, a gente vai dar remédio para todo mundo, quando isso não é a realidade ou não é a necessidade. Eu agradeço novamente a participação do Felipe, né, pela brilhante apresentação, a nossos parceiros aí que a gente está junto, Bernardo, Silvano, Thiago, e os apoiadores, né, a Stella, a Baia, a Electa, a Ipsen, a Janssen, a Merck, a Roche, a Zodiac, pelo apoio e por estar junto com a gente aí nessa parceria. Lembrando a todos que o mês que vem tem mais, no final do mês, na última segunda-feira do mês, o nosso site urooncoemdebate.com.br, se quiserem acessar de novo, tiver alguma questão para mandar, dá para mandar ali uma pergunta ou alguma sugestão. Lá tem os vídeos, tem os podcasts que a gente eventualmente grava, então fique à vontade para contribuir, para ajudar. Se quiser enviar algum caso para discussão, também estamos abertos. Nos vemos então em julho agora. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.